Olá, misteriosos! Eu sou a Beatriz, esse é o podcast Roupão de Madame, esse é o quadro Madame Mistério e hoje eu vou contar uma história que me intriga muito e eu acho que é um caso que é realmente misterioso. Eu vou falar sobre as gêmeas Jennifer e June Gibbons. Elas são mais conhecidas como as gêmeas misteriosas. Vou falar sobre a vida delas, o desfecho dessa história obscura de amor e ódio entre duas irmãs. Mas vamos começar pelo começo, e o começo é seguir o podcast lá no Instagram, @roupão de madame. E agora que eu fiz meu jabá, já vamos pro caso. Jennifer Lorraine e June Ellison Gibbons nasceu em 11 de abril de 1963 no Hospital da Força Aérea de Aden, no Oriente Médio. A June, ela nasceu primeiro e 10 minutos depois veio a Jennifer, que parecia ser a gêmea mais forte. Os seus pais, o Aubrey e a Gloria Gibbons, eram de Barbados, no Caribe, e além das gêmeas, eles também tinham dois filhos mais velhos, a Greta e o David, e uma filha mais nova, a Rosie. A família Gibbons fazia parte de uma onda migratória do pós-guerra, de moradores de ilhas que iam para o Reino Unido. E o sonho do Aubrey era de poder se estabelecer em um novo país e de poder ter um lar sólido, próspero, com costumes ingleses. Só que, na verdade, eles sofreram com uma cultura diferente da deles, que muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, segregavam por conta de cor da pele, formato de cabelo. Era uma sociedade muito racista. O Aubrey, ele era membro da Força Aérea Britânica e, por conta disso, eles se mudaram para o país de Gales logo após o nascimento das gêmeas. E na infância, elas eram extremamente unidas e inseparáveis. E, apesar de, na casa, a família sempre falar inglês, as gêmeas tinham um dialeto próprio, uma linguagem que só elas entendiam. Em um documentário para a BBC, o Aubrey disse que as filhas até falavam, faziam sons, mas que ele sabia que não era como as outras crianças que respondiam prontamente. Então, ele e a Gloria entendiam que as meninas tinham um comportamento diferente. E em 1971, a família se mudou de novo, dessa vez para uma base em Denver, na Inglaterra. Na época, a Jennifer e a June tinham entre 8 e 9 anos, e na escola elas sofriam muito bullying, principalmente por serem as únicas crianças negras da escola e por terem um jeitinho mais recluso. Posteriormente, a June contou que elas fizeram um pacto, elas pararam de falar com todo mundo, elas já não falavam com as crianças da escola e elas pararam de falar também com os próprios pais e com os irmãos. Quando as meninas tinham 11 anos, a família se mudou novamente, dessa vez para o condado de Haverfordwest, um lugar conhecido pelos seus casos de racismo. E mais uma vez, a Jennifer e a June, junto com os seus irmãos, eram os únicos alunos negros da escola. E os casos de racismo e de bullying contra elas era tão forte, mas tão forte, que a diretora dispensava as meninas 5 minutos antes de todo mundo para que elas pudessem sair com segurança da escola. E, eventualmente, elas foram encaminhadas para uma fonoaudióloga, a Anne Hearn, mas elas se recusavam a falar na frente da fono, mas elas concordaram em ler para um gravador sem que essa fono estivesse na sala. E o que a Anne notou foi que a June, em alguns momentos, queria falar com ela, mas a Jennifer interrompia apenas com um olhar, assim, pra irmã, sabe? Ela se comunicava muito pelo olhar. O que a gente pode perceber aqui é que a Jennifer era a gêmea que tinha um poder maior sobre a irmã e a June era a mais passiva e parecia estar, assim, bem entre aspas, possuída pela Jennifer. Pelo menos foi o que a Anne, a fonoaudióloga, disse. Um psicólogo que trabalhava no caso das meninas decidiu que elas mudariam de escola, então elas foram enviadas para o Eastgate Center for Special Education, em Pembroke. Detalhe que os pais das meninas, o Aubrey e a Gloria, disseram que eles nunca foram consultados sobre isso. Nunca chamaram eles para dizer que o desenvolvimento das suas filhas não estava de acordo com o que deveria ser. Bom, eles decidiram que não interferir
nessa decisão, que eles iam confiar nas autoridades britânicas, mas eles não foram envolvidos nesse processo junto com as meninas. Nessa mudança, elas tiveram uma melhora em relação à escola anterior, mas nada muito considerável. Foi que em 1977, quando as gêmeas tinham 14 anos, decidiram separar as duas de vez. O que, pra mim, é curioso não terem feito isso antes, porque hoje em dia é comum, né? Se tem filhos gêmeos e eles estão na mesma sala da escola e não tá indo muito bem, já separam logo na escolinha, séries iniciais. Mas é que a gente tá falando de década de 70, né? Onde tudo era feito de uma forma completamente diferente do que é feito hoje. Só que não foi separar elas de sala, foi separar de internato mesmo. A Jennifer ficou no Eastgate e a June foi levada pro St. Davis, que ficava a 50 quilômetros de distância. Imagina o trauma que as duas não passaram, né? Quando separadas, as meninas quase ficaram em estado catatônico. Elas não tinham reação, elas mal tinham forças para levantar da cama. É como se tivessem tirado elas da tomada, sabe? Já deu para perceber que o experimento da separação foi um desastre e com 16 anos, as meninas voltaram a ficar juntas. Agora, fora da escola, elas voltaram a morar com os pais e elas ficaram mais reclusas ainda. Elas se comunicavam apenas por carta com os pais e com a sua irmã Rosie. Quando elas queriam ver TV, por exemplo, elas falavam lá, escreviam lá o programa que elas queriam, a hora e pronto. Era isso. Mas a June, ela percebia, assim, o quão mal os seus pais ficavam em relação a ela e a Jennifer. Inclusive, ela escrevia sobre isso no seu diário. E, por falar em diário, as meninas escreviam bastante, assim, muito. E elas criavam muitas histórias, elas eram muito criativas. Inclusive, em 1979, elas ganharam da mãe um diário novo, um diário bem bonito. E aí elas aproveitaram e se matricularam em um curso de escrita criativa por correspondência. Era o EAD da época. E tudo isso era feito como se elas fossem uma pessoa só. Era uma matrícula só, por exemplo. A June, ela escreveu um romance chamado The Pepsi Cola Addict. E a Jennifer escreveu outros 2 romances chamados The Pugilist e Discomania. Além desses, elas escreveram muitos outros contos, poemas, romances e muitos diários. Bom, as meninas agora, com 18 anos, começaram a sair. Elas se produziam toda, se maquiavam, começaram a usar roupas diferentes, mais estilosas. E nessa época também, elas começaram a ter contato com bebidas alcoólicas e drogas. É aquilo de precisar de álcool para ter algum tipo de interação social, sabe? E elas realmente tiveram uma breve interação social com um grupo de pessoas. Eles eram americanos, mas isso durou pouco tempo, porque eles voltaram para os Estados Unidos e elas continuaram no Reino Unido. E voltou a ser apenas elas duas. E o tédio voltou a reinar nas meninas. E elas começaram a descarregar tudo isso em comida, nelas próprias, nos seus diários. E depois elas começaram a direcionar esse ódio externamente. Ou seja, elas começaram a cometer pequenos furtos, vandalismo, invasões e até incêndios. Até que em outubro de 1981, elas foram pegas em flagrante tentando incendiar uma escola. As gêmeas, elas ficaram presas por uns meses até o Estado decidir o que fazer com elas. E nessa época, elas foram detidas na mesma cela e a convivência se tornou insuportável. Inclusive, a June escreveu no seu diário, nessa época, o quanto ela queria matar a irmã dela, e quanto a irmã dela queria matar ela. Só que se elas ficassem separadas, elas queriam morrer. Então, era uma dependência muito forte. E já deu pra perceber até aqui, né? No ano seguinte, a Jennifer e a June, elas se declararam culpadas de 16 acusações e elas foram enviadas para o hospital Broadmoor, no sul do país de Gales. E era um hospital de segurança máxima para criminosos insanos. Sim, elas foram enviadas para um hospital de criminosos insanos por cometer vandalismo. Isso porque o psiquiatra William Spry, que foi convocado pela defesa das meninas, depois de alguns dias de análise, diagnosticou as gêmeas como tendo transtorno de personalidade psicopata. E ele mesmo propôs que elas fossem enviadas para o Broadmoor, já que uma prisão comum seria péssimo para elas, uma vez que elas precisavam de um tratamento especializado.
Só que o Tim Thomas, o primeiro psicólogo da June e da Jennifer, discordou dessa decisão. E, segundo ele, para você decidir que alguém tem um problema de saúde mental tão grave quanto psicopatia, você precisa ouvir seu paciente, você precisa se comunicar com ele. E dar esse diagnóstico para as meninas seria muito conveniência. E além disso, ele falou que se fosse garotas brancas de classe média, o resultado seria diferente. E a gente sabe que isso é verdade. Mas acabou que elas foram condenadas a irem para o hospital Broadmoor por tempo indeterminado. Sobre a sentença, a June escreveu no seu diário: girando em círculos, doente mental, psicopata. Imagina como eu me senti. Eu, uma psicopata mental, uma criminosa perigosa, malvada e implacável. Eu, finalmente, meu tormento. Minha autoconsciência, minha violência são conhecidas. Estou rotulada. Ah, agora eu sei o meu destino. June Ellison Gibbons, com apenas 19 anos, entrando para a história como psicopata. E a Jennifer escreveu: por favor, Deus, não me deixe sofrer tanto na minha nova vida como sofri aqui. Deixe-me ser ousado o suficiente para falar abertamente. Deixe-me confiar nos médicos e enfermeiros e não ter mais medo das pessoas. Nos últimos 7 meses tenho sido uma alma sem esperança. Não deixe essa doença me paralisar novamente, destruindo minhas habilidades, amarrando minha língua como lenha. De certa forma, elas estavam esperançosas para ir para o Broadmoor. Mas eu nem preciso dizer que o hospital psiquiátrico para criminosos na década de 80 não era o melhor dos mundos, não era o melhor lugar para se estar, para não se dizer o pior. Logo nas primeiras semanas, a June tentou suicídio e a Jennifer atacou uma enfermeira e elas foram colocadas em alas separadas depois disso, sem ter acesso a uma outra. Além disso, elas recebiam muitos medicamentos antipsicóticos, inclusive isso causou uma visão turva na Jennifer por conta de reações. As gêmeas elas ficaram nessa situação por 12 anos. Elas próprias não entendiam por que tanto tempo assim, sendo que delinquentes juvenis pegavam pena de 2 anos, mais ou menos. Realmente foi desproporcional a pena delas, né? A June até contestou isso. Ela disse que se eles queriam que elas falassem, elas estavam falando, elas estavam se comunicando. Mas os médicos e os assistentes sociais sempre pediam mais 1 ano ou 2. Depois de um tempo, elas foram colocadas na mesma área, na mesma ala, e acabou que tudo foi um desastre. Elas se agrediam, brigavam, se chutavam, foi um terror. Mas a June e a Jennifer foram liberadas do Broadmoor na manhã de 9 de março de 1993. Na verdade, elas foram transferidas para uma unidade de segurança mínima no sudeste do país de Gales. E no caminho, a Jennifer descansou a cabeça no ombro da June e disse: finalmente saímos. Menos de 12 horas depois, a Jennifer estaria morta. Antes da mudança, a Jennifer parecia meio indisposta, fraca. Ela foi encaminhada para o hospital Princess of Wales, mas infelizmente ela morreu na mesma noite. E na sua autópsia foi revelado que ela tinha miocardite não diagnosticada. Essa é um tipo de inflamação no coração causada por uma infecção viral. Em casos graves, pode causar insuficiência cardíaca, frequência cardíaca normal e morte súbita. Porém, ela não apresentava problema de saúde, problema cardíaco, nem doença semelhante. Então, sua morte realmente foi um mistério. Depois da morte da Jennifer, a June permaneceu mais 1 ano presa nessa unidade de baixa segurança e ela finalmente foi libertada. E apesar de trágica, a morte da Jennifer teve um efeito positivo na June, né? Agora ela podia viver uma vida tranquila perto dos seus pais. E como que a gente sabe tudo isso sobre as gêmeas Gibbons? Foi graças à jornalista Marjorie Wallace, que na década de 80, ela trabalhava como jornalista investigativa no The Sun Times, em Londres, quando ela ouviu falar da Jennifer e da June. E a Marjorie, ela estendeu a mão para a família Gibbons. Ela teve acesso aos diários das meninas e ela ficou fascinada pela mente criativa das gêmeas. E na época da prisão, inclusive no hospital, a Marjorie ela visitava as meninas e aos poucos as meninas começaram a conversar com a Marjorie e elas tinham bons momentos juntas. Mas, ao mesmo tempo, ela conheceu
o lado mais obscuro delas. Como, por exemplo, ler os diários da June, ela descobriu o quanto a June se sentia possuída pela irmã, ao mesmo tempo que a Jennifer via ela e a irmã como inimigas fatais. As irmãs Gibbon se amavam muito, elas tinham um vínculo inabalável, mas ao mesmo tempo elas nutriam uma raiva, um desdém, um medo, assim, uma pela outra. E voltando na morte da Jennifer, agora com a Marjorie inserida na história, um dia antes da mudança das gêmeas para o hospital, a Marjorie foi visitar elas, tomar chá, conversar. E no meio da conversa, a Jennifer disse: Marjorie, eu vou ter que morrer. E a Marjorie meio que riu assim e falou pra Jennifer que ela estava prestes a sair do Broadmoor finalmente, que ela não estava doente e perguntou por que ela teria que morrer. E a Jennifer disse porque nós decidimos. E a Marjorie se assustou com isso, porque parecia que elas realmente estavam falando sério. Era como se uma precisasse morrer para que a outra pudesse viver de verdade. Inclusive, a Marjorie foi falar com os médicos sobre essa situação e eles garantiram que não tinha com o que se preocupar porque as meninas estavam sob supervisão. Na manhã da mudança, a Jennifer relatou que não estava se sentindo bem e o desfecho da história a gente já conhece. Dias mais tarde, a Marjorie foi visitar a June, que estava de bom humor, e pela primeira vez elas puderam, de fato, sentar e conversar. E ela contou para Marjorie que a morte da irmã permitiu que ela fosse livre pela primeira vez. E ela contou como a Jennifer teve que morrer, como elas tinham decidido isso, para que a June pudesse viver pelas duas. E o motivo das irmãs terem ficado em silêncio por quase 30 anos? A June respondeu: fizemos um pacto, dissemos que não íamos falar com ninguém, paramos de conversar completamente, apenas nós duas, em nosso quarto, no andar de cima. Eu não falei que essa história era intrigante? Hoje em dia, não tem muitas notícias da June, pra dizer quase nenhuma. E depois de tudo que ela passou, ela merece, né, um descanso e paz. Vou confessar que eu procurei a June no Instagram. Achei um perfil, só tinha 2 fotos, acho que era de 2021, a foto mais recente. E não é nenhum perfil controlado por ela, é um perfil autorizado por ela, que é mantido por, acredito que seja 2 amigos dela, mas não tem postagem nenhuma, tem 2 fotos e uma é do livro que ela escreveu lá quando ela era adolescente. E é isso. Não tenho mais informações. E no nosso Instagram, eu vou colocar as fotos desse episódio, então fiquem de olho lá, segue a gente lá. E é isso. Esse é o caso de hoje. Até semana que vem, se cuidem e tchau!